Vamos lá, gente. Vamos para mais um vídeo aí, mais uma comunicação do nosso canal. Canal que sabemos aí, como quem já nos segue, que é um canal voltado para a área da terapia, né? Ou seja, para ajuda de pessoas que passam por dores emocionais. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre o tempo, tá? Não vamos abordar o tempo nas suas três faces, passado, presente e futuro, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Mas vamos falar especificamente do passado, tá bom? E em outros vídeos gravaremos aí o presente e também o futuro, tá bom? E aí, para que o canal cresça, para que o vídeo possa chegar até outras pessoas, para que de alguma forma outras pessoas possam ser ajudadas pelo vídeo, já comenta, já compartilha, já curte, por favor, porque, veja, talvez você não esteja no momento que esteja precisando, mas tem possivelmente alguém que está. E é um conteúdo que me parece importante para todos, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos falar com relação ao tempo é que esse tempo, ele não está no passado. Como assim não está no passado, Vicente? Veja, o tempo não é aquilo que foi. O tempo, na verdade, ele é. Eita, o passado é? Sim, o passado é. E por que eu digo que o passado é? Porque, na verdade, o passado está aqui agora. O passado está neste momento. Como assim neste momento? Como é que ele pode estar aqui? Não entendi. O passado está aqui neste momento porque o passado nada mais é do que o conjunto de experiências, o conjunto de convicções, o conjunto de certezas que você construiu ao longo de sua vida e que hoje determinam aquilo que você é. Então, tudo aquilo que você é hoje nada mais é do que um reflexo daquilo que você aprendeu, daquilo que você experimentou, daquelas experiências que você teve. Então o passado não foi, o passado é. E ele é na forma do inconsciente. Dentro da nossa linha terapêutica, o passado ele se mostra como sendo o nosso inconsciente. E o inconsciente está aqui no tempo presente, tá bom? E aí, para que a gente possa falar sobre essa perspectiva de construção de experiências, construção de experimentações e certezas, vamos tentar voltar para o momento em que nós nascemos. Vamos tentar voltar para a base, quando sim, saímos do ventre de nossa mãe. Que experiências nós tínhamos lá? Que vivências nós tínhamos naquele momento? Tá, parte da psicanálise, a psicologia, vão defender que nós temos as experiências que foram produzidas no ventre de nossa mãe. Eu não compartilho com isso, mas sem discordar ou sem concordar, não é o tema aqui pra gente. Vamos considerar que a gente nasceu sem essas experiências, ou seja, sem as experiências que foram produzidas no ventre de nossa mãe. Então, que tipo de passado nós temos ali? Que tipo de experiências nós temos ali? Parece, na verdade, que nenhuma, né? Uma parte da psicologia também fala que as crianças nascem com a experiência do medo de cair, né? E o medo de barulho. Seriam duas coisas que assustariam as crianças mesmo assim que saíssem da barriga de suas respectivas mães, tá? Tá, mas fora disso o que nós temos? Não temos nada. Por quê? Porque essas experiências, elas vão sendo vivenciadas, elas vão sendo experimentadas, elas vão sendo produzidas justamente no curso da nossa vida. Então, você logo em tenra idade, logo assim após que nasce, você começa a ter uma série de aprendizagens, que essas aprendizagens vão formar aquele castelo, né? aquela grande muralha, vamos colocar assim, que é aquilo que nós chamamos de passado, que é nada mais é do que o conjunto de experiências. Então, e aí falando de William Shakespeare, né? Shakespeare fala assim, ó, existe mais de nossos pais em nós mesmos do que podemos imaginar, lá no texto chamado Menestrel, né? Aliás, excelente. Depois faremos um vídeo sobre esse texto de William Shakespeare, tá? Mas vamos lá. Por que ele está falando isso? Na verdade, ele está falando isso porque, na verdade, as experiências que nós temos logo de início, na verdade, não são experiências próprias. São experiências trazidas pelos nossos pais ou por aqueles que tiveram a responsabilidade de nos criar. Não necessariamente pais sanguíneos e tal, mas um tio, uma avó, depende. Alguém que já detinha uma experiência que nos transmitiu. E aí por isso que você tem medo, por exemplo, desde sempre de cachorro, sem nunca ter sido mordido por um cachorro. Na verdade, você aprendeu que o cachorro era um problema, você aprendeu quando alguém lhe disse, não, sai daí, não mexe aí, porque não toca nesse bicho que ele morde e tal. Ou então, quando produziram, sabe o quê? Isso aqui, ó, tira a mão daí.
que é o trauma. Então você foi traumatizado por causa do cachorro, ou de alguma forma você aprendeu pela repetição que cachorros são perigosos. Por isso você tem medo de cachorro. É por isso que você não come jiló, por exemplo, ou não come, sei lá, abóbora, por exemplo, porque na verdade as pessoas da sua convivência inicial não comiam essas coisas e por isso não te ensinaram a comer. Minha mãe dizia assim: jiló é amargo igual a vida. Pô, quem é que vai querer comer jiló diante de uma frase dessa? É o meu caso. Então, na verdade, nós construímos o nosso passado, num primeiro momento, a partir das experiências que nos são ofertadas por outras pessoas, pelo ambiente, ok? Só que em dado momento, a gente começa a olhar assim, pô, será que isso aqui é certo? Será que essa experiência de fato é minha? Será que eu tenho de fato? E aí você começa a se questionar, começa a colocar as suas verdades, as suas convicções em xeque e começa a tentar experimentar outras coisas. Momento em que você começa a ter a oportunidade de fazer alterações naquilo que é a sua estrutura de passado, criando então o quê? Criando um novo passado. Porque veja, a atitude de hoje, amanhã, no dia de amanhã, a atitude de hoje é um passado. Só que aí é importante que você precise se lembrar do seguinte: duas expressões que parecem próximas, mas são conflitantes, que é condição e lesão. Veja, quando você tem uma condição, você tem alguma coisa que existe e que você não contribuiu para nada quanto a isso, e que isso não pode ser modificado. Isso é uma condição. Então, quando você não come jiló, quando você tem medo de cachorro, você vivencia essa condição. Lhe foi dada essa informação, você aproveita essa informação e ponto. É uma condição sua. Eu tenho 5 dedos, isso é uma condição. Só que quando você começa a tentar mudar as suas condições, ou seja, aquilo que você tem como convicções, aquilo que você tem, ou de alguma forma isso é feito pelo meio que você vive, a escola, as outras convivências que não são aquelas originárias, aquelas que formaram a primeira base, começam a acontecer o quê? Lesões. E aí, o que uma lesão causa? Uma lesão causa dor. Uma lesão causa sofrimento. E aí, todas as vezes que seu passado é lesionado, todas as vezes que você de alguma forma altera uma condição prévia ou passa a ter uma condição que lhe é nociva, você sofre. Na verdade, tudo o que lhe é dado no início são condições. Depois, você pode ir se condicionando a novidades, ter novas experiências, mas na tentativa de se condicionar de outra forma, na tentativa de ter outras experiências, muitas vezes sofremos lesões intencionais ou até mesmo não intencionais. E aí, dói. E lembra que eu falei que o passado está presente, está aqui no hoje? Pois é. É o passado que faz doer quase sempre. É a lesão ocorrida no passado que é o nosso inconsciente, que traz a dor vivenciada no presente. É preciso então que de alguma forma evitemos as lesões. É possível então de alguma forma que a gente possa construir um passado que seja eficiente para que não tenhamos o quê? Dor no presente. O passado é uma condição. Todos têm um passado. E esse passado se materializa no presente. Todos conseguem lidar bem com o passado? Não. É possível corrigir o passado evitando dores no futuro ou no presente de amanhã? É. Todos conseguem?
Aí entra o papel da terapia. A terapia não é um remédio. Não é um remédio como poderia ser ofertado pela medicina. Muito mais ela é uma fisioterapia que coloca o sujeito no caminho para curar suas lesões. Nesse vídeo especificamente do passado. Para que ele possa então viver melhor. Todos precisam de terapia? Não. Mas é vergonhoso precisar? Não. Não é um caminho fácil. Daqui a pouco tem mais. Beijo no coração.